Bom, pessoal, hoje a gente vai falar sobre equação do segundo grau. Primeiramente, o que é uma equação do segundo grau? Equação do segundo grau é uma equação nada mais nada menos que tem como o seu expoente maior o número 2, ou seja, um x elevado ao quadrado. Portanto, nós temos aqui um exemplo, x ao quadrado mais 9x mais 8 igual a zero. Nem sempre vem nessa forma. Por exemplo, pode vir 9x mais 8 é igual a menos x quadrado. É a mesma coisa que essa aqui, só que você vai passar o x quadrado para cá. E como você está mudando a equação de lado, você vai trocar o sinal. Portanto, o x vai ficar positivo do outro lado. Então, aqui, o que a gente tem que saber para desenvolver uma equação do segundo grau? A gente tem que saber o que é o a, o que é o b e o que é o c. O a é sempre o número que acompanha o x ao quadrado. Quando não tiver nenhum número aqui, obviamente, então seria 1. Por exemplo, seria 1. No caso aqui, é o x ao quadrado apenas, então o a é 1. O coeficiente b é o que acompanha o x. No caso aqui, temos um exemplo 9, então o b é o 9. E a letra c é apenas um número sozinho, né? O algarismo sozinho, que é o 8. Nem sempre vai vir nessa ordem, às vezes você vai ter que organizar. Pode vir x ao quadrado mais 8 mais 9x. Então, não adianta você tentar decorar que o a é sempre o primeiro, o b é o segundo e o c é o terceiro. Isso não existe. O a é o que acompanha o x ao quadrado, no caso 1, porque não existe nada aqui. O b é o que acompanha o x, o 9, e o letra c é o que acompanha sempre apenas o algarismo sozinho, né? Então, no caso, o 8. Agora a gente vai dar um exemplo de como desenvolver uma equação do segundo grau. Aqui temos as fórmulas que você vai utilizar sempre em uma equação do segundo grau. A fórmula de delta e a fórmula de Bhaskara. A fórmula de delta você vai achar simplesmente, né, o delta, obviamente, e você tem nela o b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Lembrando que o b é o coeficiente, que é o número, né, que acompanha o coeficiente x. Nós temos também o a que acompanha o x ao quadrado e o c o algarismo solitário, né, ele está sempre sozinho, é apenas um número. Portanto, então, temos também a equação de Bhaskara. Você vai ter menos b, lembrando que esse sinal de menos é o da fórmula, então você tem sempre que olhar o sinal que acompanha o algarismo b, porque se você não usar esse sinal, pode mudar todo o sentido da fórmula e você vai achar uma solução errada, uma solução que não corresponde com a realidade. O delta que você vai achar aqui, você vai substituir nessa fórmula de Bhaskara e achar a sua raiz. Esse mais ou menos, já a gente vai ver por que mais ou menos. E temos também o 2 vezes a. Você vai dividir isso tudo por 2 vezes a. Lembrando que o a acompanha o x quadrado. Então a primeira coisa quando você vai desenvolver uma equação de segundo grau é sempre achar o coeficiente a, o coeficiente b e o coeficiente c. Como eu disse, não estão necessariamente nessa ordem. Pode estar em ordem diferente e você tem que organizar a equação. Lembrando que sempre o x quadrado, ou seja, o coeficiente a primeiro, depois o b com o x e em sequência o c, que é o algarismo sozinho. Então nós temos aqui 3x quadrado menos 15x mais 12. Nós temos o a, acompanha o x quadrado, 3. O b, temos sempre que olhar esse sinal, tá vendo? Menos. Então, como ele é menos, você tem que colocar menos 15, porque quando você for substituir, ele vai fazer total diferença na fórmula, porque você tem um menos da fórmula e um menos do 15. Então, menos com menos dá mais. E a gente vai desenvolver. E o c, 12, mais 12, então a gente coloca aqui mais 12. Então, vamos desenvolver primeiro o Bhaskara. Temos b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Temos o b, que é 15 ao quadrado, menos 4, vezes o a, que é 3, vezes o c, que temos aqui 12. Nessa equação, a gente tem uma coisa bem familiar que você pode encontrar e facilitar toda a sua vida em possíveis equações do segundo grau. Toda ela é dividida por 3, então você pode dividir a equação inteira por 3 e achar um número mais fácil de você relacionar. Por exemplo, aqui o 15 ao quadrado seria um número mais difícil de você fazer. Às vezes você teria que perder um pouco de tempo fazendo essa conta. Então você divide tudo por 3. Aqui você teria apenas x quadrado menos 3 dividido por 15 dividido por 3 temos 5. 5x mais 4 igual a 0. Nisso aqui você vai achar o mesmo resultado, só que essa equação é simplificada e você tem muito menos trabalho. Então no caso aqui, o x ao quadrado, o a seria 1, o b seria menos 5 e o c seria mais 4. Então, ficaria assim, b ao quadrado menos 4ac. O b a gente tem aqui menos 5, lembrando sempre em parênteses quando for negativo,
ao quadrado menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é 4. Logo temos delta igual 5 ao quadrado, lembrando que todo número negativo elevado ao quadrado é positivo, porque sempre que você tem algum número elevado ao quadrado, é ele vezes ele mesmo. Menos 5 vezes menos 5, menos vezes menos, mais. Então nós temos 25 positivo, menos 4 vezes 1 vezes 4, que está 4 vezes 1 vezes 4. Então nós temos 25 menos 16. O ponto aqui que representa a multiplicação. 25 menos 16. Logo temos um delta igual a 9. Achamos o delta, portanto, delta igual a 9. O que a gente vai fazer agora? Substituir isso aqui na equação de Bhaskara. Equação de Bhaskara, menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Como eu disse, é muito importante tomar cuidado com esse menos b, porque esse menos é o menos da fórmula. Então, você tem que pegar o menos da sua equação e utilizá-lo com o menos da fórmula. Bom, como havíamos dito, achamos o delta. Então, como nós já temos o delta, podemos desenvolver a fórmula de Bhaskara, menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Lembrando que esse b ele tem o menos da fórmula e possivelmente você vai encontrar o menos também da equação. Você tem sempre que substituir com esse menos, porque terá todo o sentido da equação. Se for menos com menos, daríamos um resultado positivo, né? E se fosse menos com mais, teríamos um resultado negativo. Portanto, vamos desenvolver menos b. Então, nós temos aqui o menos, como a gente simplificou a equação, menos menos 5, mais ou menos a raiz de 9 sobre 2 vezes a, que a gente simplificou, e dá 1. Então, menos com menos, mais 5, mais ou menos a raiz de 9, que é 3, raiz quadrada de 9, 3, sobre 2. Essa é a fórmula de Bhaskara desenvolvida. Então, por que a gente tem esse mais e menos? Esse mais e menos, a gente vai achar um x' e um x duas linhas, ou seja, dois resultados possíveis. Por isso, uma equação do segundo grau. Quando for do terceiro grau, você vai achar 3 resultados possíveis e assim por diante. Do quarto grau, 4 resultados possíveis, infinitamente, né? Então, temos aqui mais 5 mais ou menos 3 sobre 2. Um x' ou um x1, como vocês preferirem. Teremos o 5, vamos utilizar primeiro o sinal de mais, 3 sobre 2. 5 mais 3, 8 sobre 2, teremos o resultado de 4. 4 positivo. E num x duas linhas, ou x2, como preferirem, teremos um 5 menos 3 sobre 2, ou seja, 2 sobre 2, que dá nada mais nada menos que 1. E como você vai representar isso num conjunto de solução? Ou seja, como você vai achar a resposta para essa equação? Como eu disse, temos dois resultados possíveis, né? O x' e o x duas linhas. Nesse caso, achamos 2, porque o x era maior que 0, né? O número que acompanha é positivo. Então, nós vamos colocar aqui S de conjunto de solução é igual, abre a chave. Aí você sempre coloca em ordem crescente, né? 1,4. Então, só para a gente recordar o que a gente fez. Pegamos a fórmula de delta, para achar o delta, obviamente, e achamos 9. Substituímos o delta e todos os outros coeficientes, o menos b, e é claro também o a, para acharmos a fórmula de Bhaskara. Tivemos este resultado em Bhaskara. 5 mais ou menos 3 sobre 2. Aí você me pergunta, por que mais ou menos esse 3, a raiz de delta? Porque você vai ter um resultado positivo e um negativo, né? Nesse caso, como o b era maior que o coeficiente da raiz de delta, tivemos dois resultados positivos, mas em um caso em que essa raiz de delta ter um resultado maior que o b, teremos resultados negativos também em x duas linhas, né? Então tivemos 4 e 1. Aqui você vai representar no conjunto de solução S igual a 1,4, que é sempre colocado em ordem crescente de número. Então, de segundo grau, nós temos duas raízes possíveis, ou seja, dois resultados. Se for de terceiro grau, 3 raízes possíveis, e se fosse de quarto grau, assim por diante, 4, 5 raízes possíveis. Temos aqui, então, raízes de uma equação. Quando tivermos um delta, ou seja, você vai calcular o delta, b ao quadrado menos 4ac. Você vai achar um delta. Se ele for positivo, como foi no caso, nós teremos dois
duas raízes possíveis. Então vamos anotar duas raízes possíveis. Isso acontece porque você tendo um número positivo, você vai ter duas raízes. Elas podem ser positivas, como no caso a gente mostrou ali, ou podem ser negativas quando o delta for maior que o coeficiente b. Então, a gente pode ter raízes positivas e negativas. Não se assuste se você vir um resultado negativo, um x' ou um x2' negativo, isso acontece. Lembrando que você sempre coloca em ordem crescente, e se você tiver, por exemplo, menos 4 e 1, a ordem do conjunto de solução é menos 4 e 1. Nunca coloque 1 e menos 4, lembrando sempre que números positivos são maiores que números negativos. Se você tiver um delta igual a zero, o que vai acontecer? Quando você for fazer a sua equação de Bhaskara, que é nada mais nada menos que menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a, você vai ter esse delta igual a zero. Então, a raiz vai ser simplesmente menos b sobre 2a. Ou seja, você vai ter apenas uma solução, apenas um x. Não vai ter x', x2', x1 ou x2. Você vai ter apenas um x, que vai ser menos b sobre 2a. Então, teremos uma raiz possível. E quando o delta for menor que zero, você não vai ter nenhuma raiz disponível. Não vai ter nenhum número entre os números conhecidos que satisfaça essa equação. Ou seja, que consiga dar certo na equação. Por que isso acontece? Lembrando, quando você for pegar aqui, menos b, mais ou menos, raiz de delta sobre 2a, em Bhaskara, você vai substituir esse delta por um número negativo. Por exemplo, menos 4. E não existe raiz de números negativos. Não existe raiz quadrada de números negativos, né? Se você tiver raiz tripla, raiz quinta, você pode até achar uma raiz de número negativo. Agora, raiz quadrada não é possível achar. Então, esse conjunto não existe nenhuma raiz possível. Aí você me pergunta, como eu vou representar isso no conjunto de solução? Dessa forma, você vai colocar S igual uma bolinha cortada, né, que é o que a gente costuma chamar de vazio. Então, é um conjunto vazio, ou seja, que não tem nenhuma raiz possível, nenhuma raiz disponível. Ele não apresenta nenhum x', nenhum x2' para essa equação. Agora vamos ver a representação disso em um plano, em um gráfico. Temos aqui um gráfico, né, representado aqui com x e y, né, como todos já sabemos, né, já vimos isso na equação do primeiro grau. Só que agora temos uma equação do segundo grau. Na equação do primeiro grau tínhamos uma reta representando. E nesta nós teremos uma parábola. O que é uma parábola? Uma parábola, lembra o termo parabólica, né? Você pode até usar isso para recolher como antena parabólica. Este formato. Nem sempre vai ser assim. Pode ser assim, assim, assim. Dependendo da equação que você for utilizar para montar nesse gráfico. Então temos aqui x² menos 5x mais 4. A gente não vai desenvolver tanto assim essa parábola. Nós vamos só mostrar como ficaria em um gráfico para que vocês tenham noção do porquê achar esse x', x2' e para que serve essa equação do segundo grau. Aqui para você montar, você vai ter um x², que é o coeficiente A, coeficiente B, coeficiente C, como nós já vimos. O que determina se essa parábola terá concavidade, ou seja, se ela terá esse fiozinho formado para cima, se será formado para baixo, será formado por um dos lados, será esse x². Se ele for positivo, como no caso, teremos uma parábola positiva. Ou seja, todos os números que estiverem nela, deste lado para cima, desse vértice, né, como nós costumamos chamar, serão positivos. E se ele for negativo, por exemplo, só colocar aqui, não confunda, só para a gente ver que se for negativo, ele teria todos aqui negativos, né? Então, o x² determina se a parábola tem a concavidade virada para cima ou para baixo. Neste caso aqui, temos um x positivo, então concavidade virada para cima. Então vamos anotar x, se for um x positivo, concavidade para cima. Se for um x negativo, concavidade para baixo. Esse x², sempre lembrando. Se tivermos um c, esse c aqui, lembrando que um desses coeficientes pode não existir. O que é essencial na equação do segundo grau
é o coeficiente com um número, o x elevado ao quadrado, né? Ou qualquer outra letra que você queira representar. Esse número pode não existir, pode ser apenas x ao quadrado menos 5x, pode ser apenas x ao quadrado mais 4. Então você representaria o b ou c, se ele não existisse, como zero. Você utilizaria zero nas fórmulas para representar. Aqui nós temos então uma equação positiva com parábola com a concavidade virada para cima. E esse c, ele vai determinar em qual ponto seu gráfico vai passar no eixo y. Então o c determina onde passará no y. Aqui nós temos um 4, então 1, 2, 3, 4, nós temos aqui a parábola passando por aqui. Existem outras formas para você calcular com certeza onde achar o vértice, que é esse pontinho da parábola, ou seja, onde ela vai voltar a inclinar para o outro lado, e achar também onde corta os dois pontos que ela corta o eixo x. Nessa fórmula aqui nós temos uma concavidade para cima, passando pelo 4. Não vamos desenvolver muito esse x', esse x do vértice, y do vértice. Isso fica para uma próxima aula, mas aqui nós temos a demonstração e a representação de como ficaria uma parábola em uma equação do segundo grau, né? Uma montagem em um gráfico de uma equação do segundo grau. Por hoje é só, pessoal. Tivemos aqui então a aula de como desenvolver e como representar uma equação do segundo grau em um plano.